Vamos fazer contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Uma satisfação muito grande participar sempre do Jornal Brasil Atual. Satisfação é nossa. Uchoa, a gente teve aí no final de semana a entrevista de um empresário próximo, que foi um dos coordenadores, inclusive, da campanha de Jair Bolsonaro, revelando que a Polícia Federal teria vazado informações sobre uma operação que atingiria o senador Flávio Bolsonaro e, além de vazar informações, teria inclusive adiado essa operação para que ela não interferisse nas eleições. Bom, além disso, a gente já tem informações como a questão do vazamento por parte do ex-juiz Sérgio Moro, à época também das eleições, de uma delação do ex-ministro Antônio Palocci. Temos a denúncia a respeito do esquema ilegal de WhatsApp sustentado por empresários que divulgava fake news durante o período eleitoral. Temos ainda o fato do TSE ter negado a candidatura do ex-presidente Lula, a própria prisão do ex-presidente Lula. O show, a partir de todas essas informações que a gente tem hoje, como classificar as eleições de 2018? Glauco, uma fraude completa, né? Veja só, essas informações que vieram a público, que dizem respeito ao vazamento de informações da Polícia Federal, não só para o Flávio Bolsonaro, para vários deputados que estavam sendo investigados, por si só já eram criminosos, já era um crime, porque o vazamento era um tema sigiloso. Mas o objetivo ali ficou absolutamente claro pelo depoimento do suplente senador do Flávio Bolsonaro, que o objetivo era evitar que aquelas candidaturas, aqueles deputados que então eram candidatos, fossem prejudicados. E no caso do Flávio Bolsonaro, que ele também, na sua candidatura a senador, e mais, a candidatura do próprio pai a presidente da República. Quer dizer, houve um consórcio aí absolutamente criminoso no sentido de evitar a apuração policial para beneficiar certas candidaturas. Agora, quem é que estava lá na ponta fazendo esse serviço de liberação das informações, de vazamento? O que se diz e está chegando nessa conclusão é o Alexandre Armagem, este mesmo que o Bolsonaro agora quer colocar como chefe diretor-geral da Polícia Federal para, segundo o Moro, evitar que as investigações sobre os seus filhos continuem sendo tocadas pela Polícia Federal. Então, veja só que essa arquitetura, ela é uma arquitetura já muito ampla e de muito tempo, né? Agora, é uma situação que demonstra que aquela eleição de 2018 foi uma fraude completa, porque você mesmo colocou no começo, o juiz Moro da Operação Lava Jato impediu que aquele candidato que o povo queria votar não se candidatasse, que era o presidente Lula. Depois, há toda uma articulação no sentido de garantir que fake news manifestamente provocadas por empresas que trabalharam caixa 2, porque isso é empreendimento de recursos não declarado, para disseminar inverdades, acontecesse de forma massificada. Por último, essa história da Polícia Federal protegendo a candidatura. Então, realmente era muito difícil. Se você contar que o candidato eleito não participou de debates, que o candidato eleito levou uma suposta facada que até hoje ninguém sabe direito como é, que o candidato eleito... Então, assim, uma série de coisas que mostram que aqui o certo mesmo era a cassação dessa chapa, essa eleição ela fosse restaurada. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil, porque essas denúncias que agora vêm a público, em nenhum momento deixou de ser um prenúncio lá atrás, né? Todo mundo já tinha uma ideia de que tinha havido coisas muito graves nessa eleição. Agora, E o resultado está aí, né? Agora, sempre teve gente, né, o show, que tentou normalizar esse tipo de situação, dizendo que as instituições estão funcionando normalmente, que na verdade nós temos mecanismos para impedir, por exemplo, os arroubos autoritários de Jair Bolsonaro, uma vez empossado, né, depois de uma eleição altamente questionável, como você mesmo está ressaltando. Quanto isso acaba ferindo a própria democracia, o show? A nossa democracia está por um triz, Glauco. Nós não temos essas instituições fortes como dizem existir. Tanto é que agora mesmo, anteontem, o presidente foi a uma manifestação, mais uma vez, em que havia pessoas manifestando interesse de fechar o Congresso, de fechar
o STF. O próprio presidente veio a público informações de que teve numa reunião ministerial em que ministros defenderam a prisão de governadores, ministros defenderam a prisão do STF, quer dizer, uma cúpula de governo ali planejando uma sabotagem aos fundamentos do Estado de Direito, uma sabotagem à própria República. Então, essas instituições não são tão fortes, mas perderam a sua força em função de deixar que a credibilidade fosse sendo perdida ao longo do tempo por não tomar as atitudes que deveriam ter tomado lá atrás. E isso muito em função das decorrências do golpe de 2016, que foi um absurdo total, na hora que você resolve destituir uma presidente da República que foi legitimamente eleita sem causa. O parlamento ali, ele meteu o pé pelas mãos, o judiciário aceitou aquilo e o resultado é que agora sim nós estamos precisando trabalhar um impeachment e ninguém sabe por onde começar, apesar do presidente todo santo dia dar motivo em crime de responsabilidade, para não falar dos crimes comuns, né? O show, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Uchoa. Bom dia. Prazer em falar com você. Olá, Tudo bem, Marilu, Uchoa? Bom dia. Cidade grande. Bom dia, querido. Uchoa, vamos falar aqui um pouquinho esse termo jurídico, eu quero, já aproveitando, né, que você é especialista, eu quero que você me explique melhor essa questão aí do ato de execução, né? Estão dizendo, né, enfim, existe uma corrente dizendo que o presidente Bolsonaro, ele não fez esse ato de execução ao nomear alguém na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? E que ele é presidente, ele pode fazer isso. Agora, há quem diga que ele não tenha interferido diretamente na investigação, né? Onde possivelmente a família dele esteja envolvida. O que se caracteriza aí, na sua opinião, esse ato de execução? De fato, ele tem competência, Marilu, para nomear o diretor-geral. O problema é que tudo isso tem que se dar dentro de princípios do direito administrativo. Quer dizer, ele não pode praticar um ato de execução se estiver ferindo a moralidade pública. Ele não pode praticar um ato de execução se estiver ferindo o princípio da pessoalidade, da finalidade. Então, assim, o ato de execução que o presidente hoje reclama ter o direito de empreender é um ato que vai contra as leis, porque os princípios de direito, de justiça, porque a pessoa que ele quer nomear como diretor-geral da Polícia Federal é acusada de ser aquela que vai pôr em panos mornos as investigações contra os filhos dele e contra ele também. Porque aí, nessa história toda, não se trata só da investigação das fake news no STF, não se trata só das investigações ligadas à execução da vereadora Marielle, mas também da presença dele mesmo naqueles eventos em defesa do não distanciamento social, do uso aberto da cloroquina, da não apresentação dos exames no tempo certo, da defesa do estado de exceção, do fechamento do Congresso, do STF. Então, assim, é um ato de execução completamente, como é que se diz, esdrúxulo. Né? Não se pode, tem que haver algum tipo de legalidade, né? De clareza de que essa coisa realmente é uma coisa séria, né? E não é. Né? Exato. Agora, falando são muitos os motivos, né, que poderiam levar, né, o presidente Bolsonaro ao impeachment, mas como a gente sempre fala, não adianta, enfim, todas essas atitudes, né, ilegais, é preciso ter o ambiente político. E a gente está vendo aqui diversas entidades, né, o Uchoa, nos últimos dias, apresentando notas de repúdio, fazendo alertas em relação a um possível, né, segundo entidades, o que está em curso agora, durante a pandemia, é um verdadeiro genocídio da população mais pobre, né? Inclusive até o próprio antropólogo e também ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Luiz Eduardo Soares, está falando realmente é preciso de uma unidade antifascista, enfim, que reúna todas as frentes, enfim, de esquerda, centro-esquerda, até direita, para poder combater exatamente esse fascismo
que está ocorrendo aí na cúpula, né, do nosso comando no país. Como é que você analisa, né, essa frente antifascista e está demorando para, enfim, ter uma coesão maior? Os empresários, alguns empresários em silêncio, tá certo que uma das notas tem o Instituto Etos, que representa uma boa parte do PIB, mas de qualquer forma não existe ainda essa unidade, essa força. Marilu, o que acontece no Brasil é um caso único, né, no planeta. Né? É bom ser colocado isso, porque a discussão não se trata mais de ser de esquerda ou ser de direita, de ser a favor de um Estado social, mais ou menos social. O fato é que a omissão desse governo, na verdade, não é nem a omissão, mas a prática de declarações, de manifestações, de ações contrárias ao que pressupõe a análise científica, a determinação científica das autoridades de saúde, ela vai gerar uma morte em escala violenta. E isso é muito grave. Não é matando esquerdista, é matando a população em geral, principalmente pobre, porque, claro, são as pessoas que têm mais dificuldade de assistência, que já têm uma formação corpórea aqui no Nordeste, por exemplo, esquálida por causa da fome mesmo, das dificuldades da vida, mas também mata rico. Então, assim, eu não sei o que é que falta para a sociedade brasileira compreender que este tipo de projeto precisa ser banido do governo. Ele é genocida mesmo, ele é um projeto contra a vida das pessoas e precisa ser ofuscado. Eu acho que boa parte do empresariado ainda não abraçou essa disputa, porque tem talvez vergonha mesmo de ter que assumir que eu cometi um equívoco gravíssimo ao permitir que esta pessoa chegasse a presidente da República. Mas é hora de fazer isso. Tem que fazer como fez ontem o youtuber Felipe Neto. Chega lá e diz, olha, eu errei, eu estava completamente equivocado, não vou mais errar e vou trabalhar para que outras pessoas não errem. Porque senão, Marilu, a gente não reconstrói esse país. E nós precisamos pensar que, além da gente sobreviver à pandemia, a gente vai ter que sobreviver a uma crise econômica depois. Como um governo desse completamente sem norte irá dar cabo de funções complexas no controle da pandemia e depois na retomada da economia? É um absurdo. Quanto mais tempo, pior para a gente. O mundo todo tá vendo isso. Aqui, e as informações são gravíssimas, essa locomotiva de fake news. Aqui mesmo na Bahia, teve uma família que desenterrou, que abriu um caixão para se assegurar de que dentro do caixão não tinha pedras, que havia o parente falecido. Resultado, todo mundo ficou doente. Então, essas informações que a gente pensa que não são disseminadas, são sim, as pessoas acreditam. É muito ruim quando você tem uma parte do governo puxando para um lado e o presidente puxando para o outro. É uma loucura total. Agora, é um caso raro no planeta, por isso que precisa ser imediatamente excluído, né? Perfeito, Shoa. Bom, obrigada, viu, pela sua participação. Beijo para você, Shoa. Até a próxima. Prazer, Marilu. Shoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Glauco. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, Marcelo Shoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.